Bom, nessa primeira aula a gente vai falar um pouco sobre o programa, como é esse programa, me apresentando. Meu nome é Átila Campos, eu sou diretor aqui do Centro Cearense de Mindfulness, ou CCMind, e o centro, a gente trabalha com programas de redução do estresse baseado na atenção plena, também outros cursos baseados na atenção plena, mini workshops, também a gente trabalha com sessões individuais também. Trabalho com redução do estresse há praticamente 20 anos, utilizando a meditação, principalmente na questão da dor crônica, que foi a minha tese do doutorado. Meu doutorado foi em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, e a gente trabalhou com a aplicação do mindfulness e acupuntura dentro da dor crônica, mulheres com cefaleia crônica. Os resultados foram bem interessantes, e como acupunturista, eu trabalhava também a questão da redução do estresse dentro das sessões, principalmente focando nas dores dos clientes, dos pacientes. É, o programa, o programa de redução do estresse, deixa eu ver aqui só um minuto. Então, a gente tem o programa, eu vou ficar, não tem. Então, o programa de redução do estresse é um programa onde a base dele é a questão do estresse. Do estresse, a gente divide em várias fases esse estresse, e a gente trabalha esse estresse com a abordagem do mindfulness ou atenção plena, né? Da psicologia do mindfulness, da atenção plena, que na realidade a gente vai trabalhar desenvolver alguns mecanismos psicológicos para a gente se relacionar com o estresse de uma forma diferente. Como é que funciona o programa, nosso programa? É, eu vou parar essa tela aqui, compartilhar outra aqui. Bom, o nosso programa ele vai funcionar da seguinte forma. Você vai entrar no link, tá? Então, como é que vai funcionar? Existe uma página, essa página explica como é o programa de redução do estresse. Você vai dar uma lida nessa página, tá? Mas o que é interessante é que os benefícios, e vai ser um programa geralmente de 8 semanas, onde tem aulas sequenciais, 8 encontros. Hoje, por exemplo, é um desses encontros. E bem aqui embaixo, você vai ver os benefícios. Você vai acessar esse programa, são aulas gravadas, a gente está aqui na aula ao vivo. Então, nessa aula ao vivo, no caso, todas as terças-feiras, nessa primeira turma, e depois a gente vai flexibilizando os horários. E a gente vai ter o acesso por 12 meses, significa que você pode fazer e refazer os cursos várias vezes nessa proposta de um ano, na liberação de um ano, porque você vai receber as aulas gravadas, você vai receber também as aulas ao vivo. Geralmente a nossa aula é geralmente 17h30 às 20h30. Você vai entrar num grupo exclusivo de Telegram e numa comunidade. Então, como é que vai funcionar? Você vai ver as aulas gravadas. O curso ele tem 8 semanas. Significa que durante uma semana você vai ver uns conceitos, você vai ver umas técnicas, e você vai praticar esses conceitos e técnicas durante uma semana, que é exatamente, a gente vai aprofundar isso na nossa aula ao vivo. Você vai jogar suas dúvidas no grupo do Telegram, você vai dizer quais são suas dúvidas, você vai dizer se você a gente vai trocar ideias nesse grupo do Telegram. Eu vou juntar essas dúvidas e na aula ao vivo eu vou tirar as dúvidas que a gente tem, a gente vai praticar as meditações também da semana. E aí, na outra semana, na semana subsequente, a gente vai trabalhar com outros princípios, com outras técnicas, com outros conceitos, mas sempre aplicando isso no seu dia a dia. É muito importante que a gente enxergue como o mindfulness ou a atenção plena funciona dentro do nosso dia a dia. Por exemplo, na aula de hoje, a primeira coisa que a gente vai tentar descobrir quais são as fontes do nosso estresse. Depois a gente vai tentar ver
como é que eu me comporto, quais são as minhas ações baseadas nessa fonte de estresse, nessas fontes de estresse. E aí a gente já tem o quê? Estresse, comportamento. E aí eu já começo a conhecer como é que eu funciono. Porque mindfulness é ter consciência de como você está funcionando no momento presente, de momento a momento. E aí, então, preste atenção, você entrou na plataforma Hotmart. Então, você vai fazer esse pagamento aqui. Eu quero, não é esse valor, você vai ter um desconto, pela essa turma você vai ter um desconto. Você vai clicar em Eu Quero. Tá? Essa é a única forma que você entra dentro do programa. Vai entrar essa página da Hotmart aqui. Você vai colocar um cupom chamado de desconto 300. Ó, você vai copiar o cupom desconto 300. Você vai aplicar esse cupom e aí você vai ter o valor de R$ 697,90 e aí você vai continuar o pagamento, ele vai te dar um parcelamento e até em 12 vezes. Quando você quando você entrar e fizer o pagamento, você vai ter acesso a um login, uma senha, e você vai entrar aqui. Camila, você está me ouvindo direitinho? Ah, você Tô está sim. tá mutado, né? Tá. Pronto. É, então você vai entrar nessa plataforma aqui. Você vai começar com a introdução, tem várias aulas. Você vai, cada aula, cada dia, é muito importante isso, que cada dia você entra em contato com o tema. Então, cada dia você vai assistir, geralmente cada semana tem, vamos supor, 13 aulas, cada aula durando 5 a 7 minutos. Você vai, em cada dia, acessar 2 aulas. E aí, no final dos 6 dias, daquela semana, você assiste um módulo que é definido por semanas. Então, aqui tem um módulo 1, que é a introdução. Você vai saber principalmente por que meditar é importante, como o programa de redução do estresse baseado em mindfulness, ele é um programa onde se baseia em meditações. É muito importante a gente entender como é que as meditações funcionam para a gente cultivar o hábito de praticar, assim como uma atividade física. O mesmo raciocínio que a gente tem com relação a desenvolver uma rotina de atividade física para a gente ter saúde e bem-estar, a mesma ideia a gente de cultivar um hábito é a mesma ideia que a gente tem com a meditação também. Você vai precisar de paciência, você vai precisar de um esforço inicial, você vai precisar de abertura, de engajamento para poder fazer com que a meditação ela comece a fazer parte da sua vida, principalmente dentro dessas 8 semanas, que é o que você se propõe. Lembrando que você vai ter acesso por 12 meses. Você tendo acesso por 12 meses, você pode fazer o programa de várias formas, diferentes também, porque eu vou trazer temas novos. Você vai entrar dentro de uma comunidade, você vai ganhar o acesso a uma comunidade por um ano. Essa comunidade também tem outros cursos, tem outros workshops que vão complementar isso que a gente está falando aqui. E aí, por que é interessante 12 meses, um ano? Porque as pesquisas mostram que um acompanhamento com uma maior continuidade de mais tempo faz com que você sedimente e consolide melhor esses princípios e, principalmente, em base muito à questão da sua prática pessoal. Então, por exemplo, aqui, você vai ter acesso a esse módulo de introdução, você vai ter acesso à semana 1, o que é mindfulness. Então, dentro da semana 1, ó, tem várias aulas e a semana 2 ela só vai estar liberado uma semana depois, exatamente para que você não atropele o processo, para que você venha passo a passo. Tanto que aqui, ó, neste momento em que a gente está, eu tenho construído apenas 2 semanas. E aí a terceira semana eu vou à medida que a gente vai fazendo. Você vai clicar aqui e aí começa, ó, as aulas. Você vai ver a aula, cada aula dessa forma. E aqui embaixo tem comentários, é muito importante que você faça seus comentários, é muito importante que você diga as suas dificuldades, porque nesses comentários também todo o grupo, toda a comunidade, ela vai ver. E se você tiver uma dúvida
Se você conseguiu resolver essa dúvida, eu trouxe para o grupo e o grupo conseguiu resolver, todos ganham. Todos vão, então, assim, melhorando e se aprofundando, se aperfeiçoando dentro, é, dentro do programa e dentro da técnica e dentro também da redução do estresse. Uma outra coisa interessante. Então aqui é como funciona o curso, como é que entra o curso, como é que você entra dentro dele. E também, você está vendo essa apresentação agora, Camila? Sim. Tá ótimo. Então a gente viu como funciona, quem sou eu, como funciona, tá. Então, dando início à nossa aula, o que que você vai fazer então? Você vai, quando entrar na plataforma, você vai começar a ver o curso. Aqui está, ó, pronto, aqui está os slides que vocês também vão receber. Você vai receber slide, você vai receber lá a videoaula. Então, para não ficar muito redundante e cansativo, os nossos encontros aqui ao vivo, presenciais, né, no online, vai ser exatamente para a gente ser mais objetivo, para a gente tirar dúvida, para a gente saber, olha, pessoal, como é que eu uso isso dentro dessa situação em especial para poder eu melhorar a sensação que eu estou passando nesse momento, tá? Então, a gente vai começar a ver aqui, nessa aula número 1, como você vai, então, vai ver todos os vídeos, as videoaulas nessa semana. Hoje é uma terça-feira, por exemplo, mas você pode destacar uma segunda-feira ou um domingo para começar a semana. Então você vai, cada dia você vê 2 aulas. No momento ao vivo, a gente já começa a trocar ideias dentro do grupo do Telegram, e no ao vivo a gente começa então a tirar as dúvidas aqui nessa aula. Essa aula que eu quero falar para você em especial, que é a nossa primeira aula, eu queria que você entendesse que o estresse ele tem componentes, e é exatamente isso que a gente vai fazer durante essas 8 semanas. A gente vai dissecar nessas 8 semanas o seu estresse, uma situação. A primeira coisa que você tem que entender é que todo o estresse que a gente tem, um estresse o que é? É uma situação que mobiliza a gente, que trouxe um desconforto para a gente, e mobiliza a gente a uma adaptação. Então, preciso, tem algo, pode ser um sintoma, pode ser uma dor física, pode ser uma angústia, uma dor emocional, pode ser uma pessoa, pode ser um ambiente de trabalho, pode ser a minha sobrecarga que eu não estou sabendo lidar com a quantidade de informações que eu tenho ou de trabalho que eu tenho no meu dia a dia. Pode ser os meus papéis, meu papel de pai, papel de mãe, papel de esposa, papel de noiva, papel de namorada, papel de filho, de filha. Então, todos esses são chamados de fontes de estresse. E aí a primeira coisa que a gente tem que entender é, nesse momento, a primeira semana, qual é a minha fonte de estresse? Por que que eu vim aqui para o programa de atenção plena? Qual a minha expectativa com relação a esse programa? No final das 8 semanas, no final de um ano, ou no final de 6 meses do meu engajamento, que tipo de resultados eu gostaria de ter quando eu entrar, né, aqui no programa? Você tem que entender, então, eu tenho uma fonte de estresse, por exemplo, eu tenho uma dor de cabeça. Quando eu começo a ter uma dor de cabeça, eu começo a avaliar essa dor de cabeça. Eu a avalio de uma forma positiva ou de uma forma negativa? Será que eu tenho recursos para lidar com a minha dor de cabeça? Será que, por exemplo, a minha fonte de estresse eu tenho preocupações agora na minha faculdade? Que preocupações específicas? Aí eu encontro a minha fonte de estresse. Tá? A gente vai começar aí. Então, eu encontro a minha fonte de estresse. Quais são as minhas fontes de estresse? Será que é, tem muita coisa para eu fazer agora no final? Tem muitas disciplinas? Será que eu estou com dificuldade de apresentar um trabalho de final de curso? Estou me sobrecarregado porque também eu quero ter um emprego e também, por exemplo, eu posso
eu posso estar numa minha fase de vida que eu preciso dar atenção a outra coisa. Então você vê que a sua atenção ela já está dividida. E, então, qual seria a maior fonte de estresse para você quando você se debruça e você começa a vasculhar aquilo que está te trazendo mais desconforto? E aí você começa a avaliar isso. Ah, tá. Eu tenho recursos para lidar com isso, recursos psicológicos, ou seja, a minha forma, as minhas crenças, a minha forma de pensar sobre isso, como é que eu me aproximo disso, meu enfrentamento, ele é positivo ou é mais negativo? Será que eu tento me esquivar? Será que eu tenho uma aversão? Será que eu coloco as coisas de uma forma em que eu tenho dificuldade em lidar com elas? E aí, dessa forma de enfrentamento, eu tenho uma resposta. Uma resposta que pode ser uma resposta geralmente impulsiva ou automática, a gente chama de reatividade, ou pode ser uma resposta que ela pode ser, que se chama de resposta mesmo. Então aqui, que a gente chama de comportamento ou ação com relação ao estresse, a gente divide em dois tópicos, que é reatividade, ou seja, eu sou impulsivo, eu ajo por impulso, eu ajo no automático, por exemplo, eu discuto facilmente com as pessoas. Normalmente, quando eu estou ansioso, quando eu estou estressado, eu começo a fumar, se eu sou fumante. Quando eu estou ansioso, eu estou estressado, eu começo então a perder a concentração, não consigo estudar melhor. Isso são reações, comportamentos ao estresse que você tem, que não está sendo muito adequado para você ter uma saúde mental e ter bem-estar. E aí vai piorando a sua saúde mental. Então, essa reatividade faz com que você aumente, então, a fonte de estresse. Essa fonte de estresse começa, então, a piorar e você começa a adoecer. Começa a ter problemas gástricos, começa a dormir mal, começa a ter problemas de pele, começa a ter tensão muscular. Daqui a pouco você tem cãibra com muita facilidade. E aí você não consegue, então. É uma desorganização no seu organismo que começa, que é chamado de reação de luta e fuga. E aí, então, quanto mais você resiste, né, e não querer resolver esse estresse aqui, quanto mais a resistência para você, mais então você entra num adoecimento pior. E aí a gente começa a ter comportamentos, né, esse enfrentamento começa a ter comportamentos prejudiciais. Por exemplo, você começa a comer mais, não se saciar, você começa a beber mais, você começa a entrar em situações em que gera desgaste emocional cada vez mais frequente, você começa a não solucionar seus problemas. Então, tá vendo que quando a gente não resolve nossos problemas, quando a gente tem uma abordagem em que a gente é menos inflexível, menos flexível, a gente então começa a ter mais problema e a adoecer. Aí vem adoecimentos mais sérios, vem ansiedade, vem depressão, aí entra com a questão da sistema imunológico, começa a ter deficiência, você começa a ter deficiência no sistema imunológico, e aí você também começa a. Aí vem as questões mais doenças mais graves, né? Como câncer, doenças autoimunes, tudo isso relacionado à questão do estresse, dentro dessa ideia aqui de componentes do estresse, da teoria do estresse. Em aulas subsequentes, a gente vai pincelando, né? Como é um conteúdo que tem uma certa amplitude, cada aula a gente vai ver partes dele para que a gente, então, contemple todo o cenário nessas 8 semanas e né, nesse tempo que a gente está. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é quais são suas fontes de estresse. E aí eu queria que você anotasse. É muito importante, quando a gente faz esse exercício, que a gente anote, que a gente faça anotações. Essas anotações, que através da escrita ou dos diários, a gente pode rever no final das 8 semanas, a gente pode rever em qualquer momento, e a gente tem uma evolução também. Quando também a gente registra, a gente consegue, a gente não pode confiar na memória, mas também quando a gente registra, a gente vai mais direto ao ponto do que a gente pensar, nossa, ontem a fonte foi essa, e hoje a fonte é outra coisa. Mas talvez a fonte do estresse, o gatilho, né, o estímulo de estresse,
que está perdurando seja aquele da semana passada, tá? Voltando um pouco sobre as fontes de estresse, a gente tem fontes externas de estresse e fontes internas. Geralmente a fonte externa tem a temperatura do ambiente, é algo que é um cheiro, né? Tem a ver com o aparato sensorial, é algo que faz com que a gente gripe também, algumas intoxicações, algo que como alimentos, né? Alimentos deteriorados, isso são fontes de estresse. E fontes internas de estresse geralmente são fontes psicológicas. No mindfulness, a gente vai lidar mais com essas fontes externas, mais fontes internas, que são fontes psicológicas, de como é que eu lido com determinadas situações, será que eu vou dar conta? Ah, mas isso não mas eu nunca consegui, né, lidar disso com essa forma. Será que eu vou conseguir lidar dessa vez com isso? Então, essas narrativas, né, que a gente conta para a gente, ela vem de uma parte da gente que é chamada de piloto automático. Então, às vezes, uma fonte de estresse da gente é que, eu não paro de pensar. Eu tenho falta de concentração. Mas isso aí é um efeito de uma fonte de estresse. O que eu quero que você registre agora, que você comece a vasculhar dentro de um dia como hoje, por exemplo, um dia comum, qual é a sua fonte de estresse? O que é que está te incomodando mais no seu dia a dia? Você, claro que vai ficar pincelando várias fontes de estresse. Então, no outro dia, você vai fazer a mesma pergunta. Quais são suas fontes de estresse? Você vai ficar fazendo essa pergunta durante uma semana. Por isso que não tem pressa. Por isso que você tem que fazer as coisas devagar, semana por semana, passo a passo, para a gente cada vez mais ir aprofundando isso que a gente vai ter. A segunda questão que eu quero que você entenda é: existe a sua estímulo, né? Que vai, por exemplo, uma pessoa, pode ser um sintoma, pode ser você ir na faculdade, pode ser você ir no trabalho, se encontrar com uma pessoa, se deparar com uma dificuldade, e aí você começar a ter um comportamento, e aí você vai tentar também registrar para cada fonte de estresse qual é o comportamento associado. Geralmente são ações no piloto automático. De repente você entra na sala de aula, vê aquele professor, vê que tem que fazer um trabalho de final de curso, e aí começa, dispara o seu blá 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 interno, ou seja, ruído mental de pensamentos. Não vou conseguir, meu Deus do céu, é coisa demais, eu acho que eu não vou dar conta disso, quando é que isso vai acabar? E aí você começa a pensar e ruminar isso mentalmente, você começa a ficar com medo, começa a ficar angustiado. Então você fez uma avaliação do cenário de uma forma equivocada, de uma forma que trouxe uma reação de medo para você. E qual seria a sua ação no momento? A minha ação talvez eu eu queira sair da aula, talvez eu fique inquieta durante o restante do dia, talvez uma baita dor de cabeça comece a aparecer. Então, você vai tentar fazer isso em várias situações do seu dia. Essa situação, trânsito. Você entrar no trânsito, ela é uma fonte de estresse para você? Qual a sua ação quando você entra no trânsito? Será que você buzina muito? Será que você corta o trânsito? Será que você fica irritado com você mesmo por não ter paciência dentro do trânsito? Será que o trânsito mostra para você alguma face que você não gosta? Então, essa é uma fonte de estresse. Será que quando você sai do trânsito você vai beber mais café? Então, geralmente, os comportamentos, quando a gente tem, que são vinculados ao estresse, como eu disse, são respostas mais reativas, respostas mais automáticas. O que significa isso? São comportamentos que levam à degeneração da nossa saúde física, da nossa saúde mental, faz com que, cada vez que eu perpetue essa forma de comportamento, eu esteja mais perto a um adoecimento.
adoecimento físico ou adoecimento mental. Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer isso. Tá? Esse componente dessa semana, a gente vai trabalhar com quais são as minhas fontes de estresse, quais são as ações. Eu vou passar a colocar na plataforma, tá? Todo material novo eu vou jogar na plataforma, vou jogar também na comunidade. Às vezes eu não vou jogar muito no grupo do Telegram, porque às vezes a linha do tempo ela fica muito suja. Então, onde é que entra o mindfulness nessa história toda? Muito provavelmente você já viu as aulas gravadas da atenção plena, então você já está por dentro do que é o mindfulness. Mindfulness é a nossa capacidade, é uma habilidade que nós temos. Então, mindfulness como estado mental. É uma habilidade de voltarmos a nossa atenção para o momento presente com uma atitude de curiosidade, uma atitude não julgadora, uma atitude de mente de principiante, de aceitação, de autogentileza. Então, a gente tem uma atenção voltada ao aqui e agora. Então, por isso que quando a gente faz essa pergunta, quais as minhas fontes de estresse agora? Eu posso fazer isso. Nesse momento agora, qual é a minha fonte de estresse? Será que é a luminosidade, a temperatura, ou que eu estou preocupado com alguma coisa? Essa fonte de estresse, agora, nesse momento, ela me faz ter algum tipo de comportamento, algum impulso, ou ela me abre para escolhas? Então, quando a gente começa a desenvolver mindfulness, a gente começa a ter um comportamento, a gente começa a ver com mais clareza, com mais consciência. Onde é que a gente entra e causa estresse? Pode ser por exemplo, numa reunião de equipe, as pessoas, ou porque eu estou muito preocupado, eu não comi bem, eu não dormi bem, e hoje eu estou meio agitado, eu não consigo raciocinar bem, e aí por isso que eu estou meio impaciente. Será que é isso? Então vocês estão vendo que o mindfulness, essa habilidade de enxergar como estão meus pensamentos, como estão minhas emoções, como está o ambiente interno e o ambiente externo, no momento presente, eu posso então ter informações importantes para geralmente eu ter uma resposta e não uma reatividade, uma resposta mais adequada à minha fonte de estresse. Então, quando eu estou em mindfulness, as minhas ações, geralmente, elas não vão ser automáticas. Elas vão ser mais baseadas em escolhas. Eu vou abrir um leque de possibilidades, porque eu vou ativar o que se chama de mente de principiante. Então, hoje, a gente vai trabalhar com duas técnicas muito importantes, que é da primeira semana. Na primeira semana, eu trabalhei aqui ó, com vocês, bem aqui, ó, a gente trabalhou o circuito, viver no consciente, o circuito narrativo, que é quando a gente está fora de mindfulness, a gente é, usa o piloto automático, faz as coisas no automático, a gente entra em multitarefa, geralmente, não consegue terminar uma coisa, finalizar uma coisa, mesmo pensamento, mesmo raciocínio. E o terceiro efeito de não estarmos em mindfulness, estarmos numa mente que devaneia muito, é esse circuito narrativo, esse pensamento, é pensar demais sobre uma coisa que a gente, talvez naquele momento, a gente não tenha condições de resolvê-la. Se eu tenho um trabalho final de curso, eu começo a entrar na sala de aula, eu começo a ver o professor, as pessoas, os meus colegas começam a falar nisso. Eu nem sei ainda o que é que eu vou falar sobre o meu trabalho final de curso, mas já vem logo uma avalanche de pensamentos com viés negativo. Isso é muito difícil, isso eu não vou conseguir. E aí você começa então a se afastar e não ter contato com o tema, que é o tema que vai ser muito importante você chegar em contato com ele para você fazer o seu trabalho final do curso com mais tranquilidade e não sair tão adoecido, né? A gente sabe que trabalhos de finais de curso como TCC, mestrado, doutorados, a gente adoece muito, né? Eu tive essa experiência no doutorado e assim é um fator muito grande de adoecimento porque exatamente a gente não sabe organizar o nosso tempo, a gente não sabe ter consciência daquilo que é importante para a gente se deter
em determinados momentos do processo. A gente não vive o processo, a gente vive na expectativa do resultado, que é exatamente o diploma que a gente vai conseguir no final do curso. Ó, bem aqui a gente faz um escaneamento corporal, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, todas essas aulas a gente vai fazer o programa, a gente vai fazendo as técnicas também que eu vou apresentando para vocês, principalmente na semana 1, é o escaneamento corporal e o comer consciente. Então, o mindfulness a gente desenvolve com técnicas chamadas de meditações, que são meditações mindfulness. Então, por isso que o termo é muito redundante, né? Ele gera muita dúvida, porque eu posso, quando eu falo de mindfulness, né? A mídia, blog, na internet, quando eu falo de mindfulness, eu posso falar do estado mental, que a gente já nasce, entenda que a gente já nasce, a gente vem de fábrica com esse estado mental de observação, de ser mais observador, de descrever o ambiente, de não ser mais muito reativo, de saber sair do piloto automático. Isso tudo são características da atenção plena. A gente já nasce, só que a nossa educação não promove o florescimento dessa capacidade. Então, a gente está dentro de um programa para desenvolver essa capacidade mental de estar mais presente. Estar mais presente ao que a gente está fazendo. A gente, então, segunda forma de mindfulness é a meditação. E aí tem muita confusão, porque tem a meditação do yoga, tem a meditação do Kundalini, tem a meditação do Ho Oponopono, tem a meditação dos chakras, tem a meditação dos anjos, tem a meditação com música. E aí, qual é a meditação? O que difere da atenção plena? Você vai ver esse módulo na introdução. Tem aulas gravadas lá, tem muita coisa falando sobre meditação, porque a gente precisa ter uma motivação para se engajar e para fazer essas meditações de forma recorrente, de forma frequente. Muitos dos resultados de um programa de redução do estresse, de mindfulness, que já tem mais de 40 anos, né, de pesquisas, de estudos, é porque as pessoas fazem as meditações de forma rotineira, de forma frequente. Então, nessa semana, por exemplo, você vai fazer o escaneamento corporal 10 minutos ou 20 minutos. Eu vou colocar lá para você, você vai escolher, começa com um tempo menor, depois você aumenta o tempo. Então, essa técnica, uma meditação, ela vai desenvolver mecanismos psicológicos que são estudados através por conta dessas meditações. Então, a meditação mindfulness, geralmente, ela não usa música e ela se ocupa, né, o objeto de atenção dela são as coisas que estão no momento presente. Porque geralmente a gente não usa música. Eu posso usar música? Pode, você pode usar música, você pode fazer uma oração, mas a ideia é que a sua atenção, né, você desenvolva mecanismos atencionais de controle de onde você quer depositar a sua atenção. Então, a minha atenção pode ser num objeto, a minha atenção pode ser no aparato sensorial, pode ser numa respiração, pode ser nas sensações corporais, mas algo que esteja no momento presente e que me passe uma sensação de mudança, que as coisas elas estão abertura à experiência e que essa experiência me dê a ideia de fluxo, de um fluir, de mudanças. Então, com isso, eu começo a entender que as mudanças fazem parte da nossa vida, que o estresse é uma adaptação a algo no meu dia a dia que está me convidando para mudar, mas eu estou me resistindo, estou resistindo a essa mudança. Então, as meditações elas vão te trazer exatamente isso. Olha, percebe as tuas sensações corporais, percebe a tua respiração, percebe o teu aparato sensorial, a temperatura, cheiros. Quando você perceber, toda vez que você fizer a prática, você vai obter informações do ambiente diferentes. A gente pensa que é igual, que é a mesma, mas você vai aprofundando, vai refinando essa atenção, você vai vendo que essas disposições, elas são, isso que chega para a gente, elas são diferentes. E aí você também percebe seus pensamentos, percebe suas emoções, percebe como você se comunica com as outras pessoas, que é exatamente esse tipo de habilidades que a gente vai começar a desenvolver com a atenção plena.
E junto desse foco atencional tem as atitudes mentais, que as atitudes mentais são habilidades fantásticas que a gente pode ter no nosso dia a dia. Por exemplo, a habilidade de ver as coisas de uma forma diferente, ou seja, eu tenho ações que me trazem escolha. A habilidade de não julgamento. No não julgamento, eu vejo uma pessoa, eu vejo um ambiente, eu descrevo o ambiente. Aquilo não necessariamente é bom ou é ruim, mas é o que a vida está me trazendo naquele momento. É o que o problema está me trazendo naquele momento. Como é que eu resolvo isso, então? Ter uma atitude mental de aceitação. Aceitação não é resignação. Aceitação é, olha, eu testemunho, reconheço que nesse momento eu sinto raiva. Eu sinto raiva porque a fonte foi aquela pessoa que a disse que a minha roupa estava feia. E aí eu fiquei com raiva e eu reagi dando um grito nela. Você está entendendo como é que funciona esses componentes de estresse? A gente vai tomar consciência disso. Quando a gente toma consciência disso, a gente tem então o que se chama de eu da próxima vez eu não vou gritar mais com a pessoa, da próxima vez eu vou perguntar para ela por que ela achou a minha roupa feia. E como é que eu posso melhorar a minha roupa? Qual a sugestão que ela daria para mim? Seria algo em que eu traria mais consenso. Uma atitude de não esforço, uma atitude de paciência, uma atitude mental de confiança, de confiar nas suas intuições, de confiar que aquilo que você está fazendo nesse momento é o mais certo possível. E aí a gente destrói essa questão da autocrítica, né? Que nos põe para baixo. A gente começa a trazer mais autocuidado, ser mais gentil com a gente mesmo. Então, tudo isso são formas da gente transformar o nosso estresse em algo que naquele momento, naquela circunstância, elas podem ser muito benéficas ao nosso dia a dia. Então, a técnica formal, existem as técnicas formais e informais. A técnica formal, ou seja, ela tem uma forma, ela é mais paradinha. São essas, principalmente o escaneamento corporal, que ela vai te trazer um relaxamento, e a atenção plena na respiração. São duas técnicas fundamentais que vão fortalecer muito a atenção. Mas aí diz, professor, eu não gosto muito de meditações paradas. Tem meditações mais ativas? Tem. Você pode fazer alongamento consciente, você pode fazer caminhada, você pode também usar os princípios da atenção plena em qualquer atividade que você faça no seu dia a dia. Então, eu quero que a gente vou apresentar aqui o escaneamento corporal muito rapidamente, para a gente entender como é a dinâmica dele, e você vai fazer isso também na aula gravada. Então, o escaneamento corporal é muito interessante que você faça ele deitado, porque ele vai te trazer um relaxamento. Quando a gente começa o programa de redução do estresse, geralmente a gente está num pico de um sintoma, ou então a gente está muito sobrecarregado, e às vezes a gente não consegue dormir direito. Então, essa é uma técnica para você também dormir bem. Apesar que a ideia dele é que você fique o tempo máximo possível acordado e consciente fazendo a técnica, você vai receber um áudio, você apenas vai seguir essa técnica e esse áudio, tá? Então, no escaneamento corporal, você fecha os olhos, se estiver sentado ou deitada também, pode estar deitada. Se você estiver sentado, sentada, você coloca os ombros para trás, fecha os olhos, sente o corpo e começa, faz uma ou duas respirações mais profundas, soltando o ar pela boca, se você quiser. A gente começa então a perceber as sensações na planta dos pés. Leva lá para a planta dos pés, tornozelos, calcanhares, panturrilha, canela, e a gente vai subindo. A gente vai apenas prestando atenção nas sensações. Às vezes você vai perceber a sensação, às vezes não, não tem problema. É momento a momento, seguindo as orientações de quem tá conduzindo a meditação. E você vai ver sensações e vai rotulá-las.
Você pode descrever uma natureza básica das sensações, como sensação de repuxo, sensação de formigamento, de peso, de calor, sensação de coceira, uma sensação de magneto, né, de magnetismo, de apreensão, de atração. São várias sensações que, quando a gente começa a observar no corpo, essas três sensações elas mudam, né? Elas se transformam. Então, a ideia é a gente perceber isso, entrar em contato com isso. Aí a gente vai agora para as pernas, os quadris, as costas, nos ombros, no peito, na barriga. Você vai notar que daqui a pouco você vai pensar em algo. Tua mente vai te levar para algum lugar. Essa é a segunda orientação desse exercício. Toda vez que você pensar em algo, você vai tomar consciência disso, que isso é um pensamento. O que é que você está pensando, se é uma preocupação. Mas a ideia é que você vai se desapegar disso. Você vai tomar consciência e vai voltar a sua atenção para a zona que a gente está trabalhando, com gentileza, com cuidado, não voltando de forma abrupta. Então a gente está na barriga, a gente vai para as sensações dos braços, das mãos. A mente devaneou, a gente chama isso como um devaneio, ela saiu do momento presente e foi por tempo, para a linha do tempo mental, ou no passado, ou no futuro, ou uma imagem, ou alguma distração do ambiente. Você reconhece e você volta. Esse é o resultado principal. E você volta a atenção para agora para as mãos, a gente vai para o rosto, musculatura em volta dos lábios, ao redor do nariz, em volta dos olhos, da testa. Couro cabeludo, cabelo. E entrando no topo da cabeça, a planta dos pés. A gente fecha a meditação. Essa eu fiz mais rápido, durou uns 3 minutos, 5 minutos. Quando você souber já o script, você pode fazer o tempo que você quiser. Mas eu sugiro que você chegue até o tempo de 20 minutos, né? Faça uma prática de 20 minutos durante cada dia. Então, nessa semana, você vai ficar fazendo o escaneamento corporal como uma técnica formal, ou seja, que você precise parar. Vamos supor que você, professor, eu estou com a cabeça muito agitada, então faz uma caminhadazinha, faz um alongamento, respira, sentindo que você a musculatura que está alongando, as partes do corpo que estão sendo trabalhadas com esse alongamento, fecha os olhos, sente as sensações provocadas pelo alongamento, inspira e expira. E aí você vai estar com as sensações do corpo mais aflorada e você consegue então entrar no escaneamento corporal agora parado, de forma parada. É sempre interessante fazer esse movimento de aprofundamento, né, de fortalecimento da atenção. Cada vez mais se desafiar. Fazer em movimento, agora eu vou fazer parado, agora eu vou fazer pouco tempo, agora eu vou aumentar meu tempo, agora eu vou aumentar um pouco mais meu tempo. Sempre esses desafios são muito importantes para que você estabeleça um contato maior com a técnica, para que a técnica comece a fazer parte também do seu dia a dia. Então, eu prometi duas técnicas, né? A segunda técnica é uma técnica agora informal. Dentro de uma atividade, você vai colocar os princípios da atenção plena, que é a chamada de comer consciente. Então, no comer consciente, a gente começa a perceber, você vai 5 minutos antes. Primeiramente, você vai fazer uma técnica chamada de a uva passa, técnica da uva passa.
Então, a técnica da uva passa, ela mostra para a gente como acessar o mindfulness, como a gente desenvolve a atenção plena através do aparato sensorial. Ou seja, você pode pegar, a gente vai trabalhar aqui ó, com a uva passa. Ó. Então, comer consciente com a uva passa, você vai fazer a técnica que está dentro, né, que está gravada. Você pode fazer com uma maçã, com a tangerina. Geralmente a gente faz com uma uva passa. Então, qual é a ideia disso? A ideia é que a gente perceba as sensações comendo de forma automática. Olha, eu estou comendo aqui de forma automática. Peguei a uva, comi, estou conversando com vocês. Eu estou conversando com vocês, eu estou pensando em como é que eu posso falar com vocês de uma forma que vocês consigam entender. Mas eu estou perdendo muitas sensações da comida. Eu sinto a uva, sinto que ela é docinha, me dá vontade de comer mais, porque eu estou indo pelo impulso de comer mais. Então, isso é uma forma da gente entender, da gente perceber a nossa ação em piloto automático. Então, no piloto automático, geralmente eu vou tender a comer mais, eu vou querer comer mais uva, mesmo que eu me sinta saciado. Mas tem a uva talvez tenha um docinho, que esse docinho faz com que a minha ansiedade diminua. E aí eu como mais. Como é que a gente então come uma uva passa de forma consciente? Vou pegar aqui outra uva. A gente faz esse exercício. Então você pode fazer esse exercício 5 minutinhos, qualquer alimento que você tenha em mãos. Você pode fazer chá com café, com suco, com a fruta, no lanche da manhã ou da tarde e principalmente também no almoço e no jantar. Que aí você tem quantidade de alimentos, alimentos mais ricos em termos de variedades, que você possa então você possa ter mais, desenvolver mais um aparato sensorial mais apurado. Então, como é que a gente faz isso? Vou dar o exemplo dessa uva passa desse objeto. Então, quando a gente vai trabalhar com comer consciente, a gente ativa o que a gente chama de mente de principiante. Tá, eu estou aqui nas minhas mãos um objeto. Vamos investigar esse objeto? Quando eu chamo investigar, eu já começo a desenvolver uma atitude, uma disposição mental de não julgar. Eu vou ver o que é que tem aqui que possa ser proveitoso para mim. Então, eu começo a fechar os olhos e começo a explorar as sensações táteis desse objeto. Então, eu percebo, será que é seco, será que é molhado, será que é oleoso, tem entrâncias, é pontudo, é circular, eu coloco ele na palma da minha mão. Será que tem peso? Será que gira? Sensações táteis. Aí agora eu olho para o objeto. Olha que interessante. Então, desperta a minha curiosidade por esse objeto. Ele tem reentrâncias. Na luz, incide a luz, aí ele muda de cor quando incide a luz? Parece que muda sim. Olha que interessante. Essa sensação, ela me dá a sensação de me aproximar ou de me afastar quando eu olho para isso? A forma dele é circular, uma forma irregular, visão. E aí vamos explorar agora a audição. Ó. Eu pego, bato, que som que extrai desse objeto? É um som abafado, um som agudo, um som estridente, um som que vai embora logo, intensidade baixa, de pouca duração. É um som mais abafado. Olha, que interessante. A uva, ela me dá um som abafado. Aí eu vou para o cheiro. Ó. Então, você dentro de um prato, você pode cheirar o prato e ver quais são os aromas que saem daquele prato que está na sua frente, que está no momento presente. Então, a gente está trabalhando a atenção no momento presente. Um aspecto da atenção dado pelo meu aparato sensorial que está no momento presente. No caso, é o cheiro. É volátil,
É um cheiro que ele é penetrante, é um cheiro que me lembra o quê? Me lembra algo, alguma festividade, um cheiro adocicado, um cheiro cítrico, tem características do cheiro da minha uva, ou do meu objeto. Aí eu vou comer. Pego a metade. Então, o que você for comer, se você quiser apenas investigar, né, explorar as sensações gustativas do paladar, fecha os olhos, mastiga de um lado, mastiga de outro lado, coloca o alimento em volta da língua, em várias partes da língua, porque as papilas gustativas vão te dar informações diferentes. E percebe, quando você deglutir, percebe o alimento, no caso, a uva passa, indo até o estômago. Então aí você consegue fechar um ciclo completo. Espero que você faça esse exercício. E aí você começa a perceber como é que eu me senti ao fazer esse exercício. Será que eu fiquei inquieto? Algumas pessoas falam que se sentem inquietas, mas a maioria descobre coisas fabulosas que nunca pensou que uma simples uva passa você conseguiria extrair sensações desse simples objeto, né? Nuances, tem pessoas até que não gostavam da uva, começam a gostar, tem pessoas que gostavam muito, começam a não gostar, percebeu alguma nuance que não achou interessante. A questão da saciedade, a questão será que eu como mais ou como menos? Dá uma sensação, a saciedade ela aumenta quando eu como de forma mais consciente ou como eu como de forma mais automática? Quando você está comendo a avó, que tipo de pensamento surge? Como é que você sente? Ele te dá um bem-estar? Você se sente mais cuidado como quando você come dessa forma? Ou no automático, você sente mais no automático, como é que você já vai para outro tipo de tarefa? Então são essas percepções que toda vez a gente tem questões que a gente pode refletir sobre quando terminar tanto uma técnica formal quanto uma técnica informal, ok? Então o que é que você vai fazer na semana para a gente finalizar aqui? Você vai entender quais são as suas fontes de estresse, você vai registrar e você vai revisitar as suas fontes de estresse. Como é que a gente faz isso? No momento do estresse, quando você entrar numa situação, olha, essa situação me deixou com raiva, me deixou triste, ou seja, me deixou desconfortável. Talvez no momento você não consiga fazer esse exercício de reflexão, mas quando você sair, você faz, olha, naquela situação teve uma fonte de estresse. Quem foi? Às vezes, a gente mesmo gera o nosso estresse. Você vai começar a perceber isso. Como é que eu tendo a me comportar? Quais geralmente as minhas ações ou como é que eu tendo a me comportar baseado nesse momento de estresse? E aí, você, todo dia, nesses 6 dias agora, vai tentar fazer um escaneamento corporal. Fica só nisso, tá? Um escaneamento corporal, que é relaxante, e o comer consciente. Você vai pegar 5 minutos de qualquer refeição que você tiver, até o lanche que você tiver, você vai aplicar esses princípios que a gente fez ao trabalhar aqui com a uva passa, tá? Nas aulas gravadas, tá tudo lá direitinho, e aí você pode seguir também o script das aulas gravadas. Então, te vejo na próxima aula. Na próxima aula a gente vai resgatar as fontes de estresse, a gente vai ter o que se chama de entender as atitudes mentais, como é que a gente aplica essas atitudes mentais dentro do nosso estresse diário. Então, te vejo lá. Grande abraço, até a próxima.